Olá, tudo bem? Montei uma aula show de bola para vocês, espetacular, uma didática show de bola para vocês conseguirem entender tudo sobre estacionamento e parada. Então não deixe de assistir essa aula até o final, que você vai sair com bastante conhecimento daqui e vai acertar todas as perguntas da prova do Detran, beleza? Vamos combinar comigo então? Se foi bom, você dá o like, se não foi bom, você dá um dislike? Vamos lá então. Olha só, vou numerar os veículos aqui, tá vendo? Presta atenção. O carro número 1 aqui, certo? Ele parou muito próximo da esquina, muito próximo do alinhamento da via transversal. De acordo com o artigo 181, tá? Inciso 1º, você deve parar afastado a mais que 5 metros, a menos que 5 metros a infração. Então, o alinhamento da via transversal seria aqui, ó. Deixa eu ver se consigo fazer um risco decente aqui, né, galera? Opa. Aí, ó, tá vendo? O alinhamento da via transversal a partir daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 metros. Então, ele teria que parar afastado do alinhamento da via transversal a mais que 5 metros, beleza? A partir daqui, certo? Então, ele parou a menos que 5 metros, ele cometeu uma infração de natureza média, beleza? O M é de média, beleza, galera? Então, sempre pare afastado da esquina a mais que 5 metros, para você não obstruir nem a visão e nem a circulação de veículos nesse local. O número 2 aqui, pessoal, o número 2 está certo, ele parou afastado a mais que 5 metros, certo? E ele parou perto da esquina a menos que 50 centímetros, então ele está bem perto. Está vendo aqui a distância? Ele está bem perto da guia, tá bom? Então ele não cometeu nenhum tipo de infração. O número 3, pessoal, ele parou afastado da guia da calçada. Olha aqui para você ver, tá vendo? Se essa distância aqui tiver de meio metro a 1 metro, tá? A infração é de natureza leve, beleza, galera? Então, se essa distância aqui tiver de meio metro a 1 metro afastado, a infração é de natureza leve, beleza? Outra situação aqui, ó, o número 4. Número 4, você percebe que parou quase no meio da rua, né? Então, se você para afastado da guia da calçada a mais que 1 metro, eu estou escrevendo no mouse, tá, pessoal? Então, a letra fica horrível. Então, se você estiver afastado a mais que 1 metro da guia, você está cometendo uma infração de natureza grave, beleza? Pessoal, eu sei tudo de cabeça, fico feliz porque eu estudo muito, eu não tenho facilidade em memorizar as coisas, mas eu sei tudo isso de cabeça, então fico muito feliz porque eu me dediquei, né, e consegui absorver toda essa informação. O carro número 1 aqui, ó, cometeu uma infração no artigo 181, inciso 1º, o carro número 3 aqui cometeu uma infração no artigo 181, inciso 2, e o carro 4 aqui cometeu uma infração no artigo 181, inciso 3º, e por aí vai, beleza? Então, mas eu não vou falar de artigo de incisos para vocês, para não confundir quem vai fazer a prova de primeira habilitação. Mas tudo você encontra no artigo 181 do CTB da Lei 9.503. Bora lá. O número 5 aqui está errado, pessoal, porque ele parou ao lado de hidrante, devidamente sinalizado. Então, ele cometeu uma infração de natureza média. Tranquilo? O número 6, ele está errado por quê, galera? Vocês sabem? Porque ele estacionou na calçada, cometendo uma infração grave. Rafael, não posso parar na calçada da minha casa? Só se dentro do seu quintal você construir uma calçada, você pode parar. A calçada na frente da sua casa é via pública, beleza? Eu estou falando isso, galera, porque os alunos me perguntam na aula presencial, se foi minha calçada. Ali é via pública, tá beleza, pessoal? Então, eu não quero que vocês sejam multados, então estou avisando, não pare na frente da sua casa, mesmo que não esteja passando pedestre, não para ali que é infração grave. A calçada é destinada ao pedestre, beleza? E a via pública é destinada para os veículos. O pedestre na travessia da mesma, ele tem preferência sobre os veículos, beleza? Então, no caso ali, não é legal ver um pedestre passeando no meio da rua, então não é legal também um carro estacionado em cima da calçada, beleza? Vamos lá, então. O número 7. O que ele está fazendo de errado?
Só ele estacionou na frente de uma calçada rebaixada. Senão vocês não estão conseguindo ver, tá, pessoal? Estou comentando com vocês aqui. Ele estacionou em frente a uma calçada rebaixada, destinada à entrada e saída de veículos. De acordo com o artigo 181, inciso 9, estacionado o veículo numa calçada rebaixada destinada à entrada e saída de veículos é uma infração média. Beleza? A pessoa pergunta, e se for minha casa, pode? Galera, o CTB, o artigo 181, inciso 9, fala estacionar em calçada rebaixada destinada à entrada e saída de veículos é uma infração média. Lá não fala, exceto se for sua casa, pode. Beleza? Ah, mas os princípios, tal. Pessoal, basicamente não pode. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ver se eu consigo explicar nessa videoaula aqui. Vamos dizer que essa rua aqui só tem uma faixa, tá bom? Daqui a aqui. Vamos dizer que não existe isso aqui. Daí você vem para aqui, na frente da sua casa. Os carros continuam passando por aqui, certo? Daí vem o seu vizinho e para na frente da casa dele. Aqui. E vamos dizer que aqui é uma calçada normal. Só vai obstruir a via. Talvez um carro consiga passar por aqui, uma moto, mas um caminhão lixeiro não consiga passar por ali. O agente de trânsito chegando no local, ele vai olhar, peraí, esse carro aqui está no sentido de direção, está estacionado do lado da calçada, próximo da calçada, tá certo? Esse carro aqui está estacionado na calçada rebaixada, destinado à entrada e saída de veículos. A infração média, 4 pontos, R$ 130,16 e remoção do veículo. Entendeu? Então, você cometeu infração, é um exemplo. Então, evita estacionar em calçada rebaixada destinada à entrada e saída de veículos. Quem mora perto de supermercados, padaria, né, mercearia, coisa e tal, sabe como é difícil, né? A pessoa vai para pegar alguém na escola ou para ir na padaria ali, para na frente da casa da pessoa, né? Na hora que a pessoa vai sair ou entrar na casa dela, tem que esperar alguns minutos ali até aparecer o cidadão. Então, não estacione, beleza? Para evitar. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acham, tá? Eu estou fazendo, na sala de aula eu consigo me expressar muito mais, consigo dar exemplo. Aqui, às vezes, a gente é mal interpretado o que a gente fala. Então, a gente fala de uma maneira geral, mas se você quiser deixar sua opinião aí nos comentários, fica à vontade. O número 8 aqui, pessoal, ele cometeu uma infração no artigo 181, inciso 4. Ele estacionou em desacordo com as posições estabelecidas neste código, ele estacionou em ângulo, tá bom? Então, ele cometeu uma infração média. Tranquilo? O número 9, ele estacionou na contramão. Estacionar na contramão, só, é uma infração média também. Toda vez que você estaciona errado, a penalidade é multa. E toda vez que você estaciona errado, a medida administrativa é a remoção do veículo. A única infração de estacionamento que não faz remoção do veículo é do artigo 181, inciso 15, estacionar na contramão. Tá? Então, aqui não, estacionar na contramão não gera remoção, mas isso não cai na prova do Detran, fica tranquilo, tá? Então, essa parte não precisa se preocupar. O motociclista aqui, pessoal, ele estacionou igual o carro, né? Paralelo ali à guia da calçada. E, na verdade, ele deve estacionar de maneira perpendicular à guia da calçada. Então, também ele cometeu uma infração no artigo 181, inciso 4. O certo é estacionar dessa forma aqui. Normalmente, você estaciona com a roda traseira na guia, pronto para sair, né, é o certo, mas se você quiser estacionar com a roda dianteira também, dependendo se a via é um declive, é uma descida, né, e você tem que parar com o pezinho na parte mais baixa para o peso da moto apoiar. Então, às vezes, né, para o apoio da moto, para a moto não tombar, não cair, você estaciona com a roda dianteira voltado para frente, né, então não tem problema também. Então, perpendicular é isso aqui, ó, essas duas situações aqui, certo? Estacionou igual a moto vermelha aqui, moto veículo 10, você cometeu uma infração média no artigo 181, inciso 4. Aqui nós temos aqui uma vaga de estacionamento regulamentado, e aqui está escrito táxi. E o taxista, pessoal, ele pode estacionar ali, porque é um estacionamento regulamentado para ele. Vamos dizer que aqui tem uma escola, vamos dizer, né? Tem uma escola aqui, então, perto da escola, as pessoas precisam de táxi, então ali é um ponto de táxi, um estacionamento regulamentado por táxi, e daí o taxista parando ali não tem infração. Agora, um exemplo, você para ali, vou dar outro exemplo melhor ainda, o Uber parou ali, pessoal, motorista de aplicativo. Fora a porrada que vai sair entre o taxista e o Uber, né, que os dois se amam, o que vai acontecer? O Uber, que não é taxista, vai estar cometendo uma infração de natureza
grave, beleza? Só o Uber, tem regulamentação para o Uber já, uma regulamentação federal, mas ainda no CTB falta ainda, nas resoluções de CONTRAN falta ainda regulamentação específica para o Uber, né? Uma vaga destinada para Uber, coisa e tal, para poder fazer embarque e desembarque de passageiros, coisa que hoje não tem, tá? Nada específico para o Uber. Galera, espero que vocês estejam gostando da aula. É uma aula um pouquinho mais longa que outros vídeos do Rafael, mas aqui eu abranjo muita informação de maneira simples. Deixa o like então e compartilha. Outra coisa aqui, bora lá. Então, a placa estacionamento regulamentado é a placa R6A. Depois nós temos aqui, pessoal, perdão, a placa estacionamento regulamentado é a placa R6B. Nós temos aqui no veículo número 12 a placa R6A. Essa sim é a placa R6A. A placa R6A é a placa de proibido estacionar. Se é proibido estacionar, você pode parar para embarque e desembarque de passageiros. Mas, se você não estiver efetuando embarque e desembarque de passageiros, você estaciona nesse local, a infração é de natureza média. Parar para embarque e desembarque pode, tá? Porque é proibido estacionar. Vamos continuar? Aqui nós temos no carro 13 ali, nós temos a placa de proibido parar e estacionar. Você não pode nem parar para embarque e desembarque nesse local. Se você para para embarque e desembarque, onde tem essa placa, essa é a placa R6C, tá, galera? É uma infração de natureza grave. E se por acaso você parasse para embarque e desembarque, não seria infração no artigo 181, seria infração no artigo 182 por parar aonde não pode, inciso 10, seria uma infração média parar nesse local, beleza? Mas fica sossegado que isso não vai perguntar na prova do Detran, eu nem coloquei no slide ali. Tranquilo até aí? Tá gostando da aula? Deixa nos comentários aí. Só deu muito trabalho para fazer isso daqui, tá? Foi trabalho de meses para fazer isso daqui. Eu montei, dei aula presencial, arrumei, dei aula presencial, arrumei de novo, dei aula presencial e sempre estou melhorando o material aí, beleza? Para quem é instrutor, esse material que está à venda, tá? Se você quiser utilizar na sua autoescola, entre em contato comigo. O carro número 14, pessoal, ele estacionou na faixa de pedestre, está cometendo uma infração grave no artigo 181, inciso 8, beleza? Infração grave. Tem muito instrutor de trânsito, pessoal, que não sabe CTB, não sabe artigo, não sabe inciso, mas com um slide como esse, ele consegue transmitir um conteúdo e conhecimento do mesmo jeito, sem precisar falar de artigo e inciso, beleza? Então, não pode parar nem a traseira do carro em cima da faixa, tá, pessoal? A faixa tem que estar totalmente livre para o pedestre. O veículo número 15 é uma moto amarela, se você olhar aqui embaixo, é uma moto amarela. A moto amarela, pessoal, está estacionada num refúgio. Refúgio é um local destinado à travessia de pedestres, tá? Tem a faixa, vamos dizer que você está aqui. Vamos dizer que você está aqui, certo? Igual você aqui, ó. Bonitinho. Daí você olha nessa direção aqui, né? De baixo aqui. E a hora que não estiver vindo carro, você começa a atravessar. Nesse meio tempo, pessoal, vem um carro daqui assim, ó. Vem um carro daqui, né? E você não consegue continuar a travessia. Então, você para em segurança aqui no refúgio, tá vendo? Você para em segurança aqui no refúgio. Se não tivesse refúgio, pessoal, o risco de atropelamento seria maior. Daí o veículo está vindo nessa direção, né? Você espera ele passar e você olha nessa direção aqui. A hora que não estiver vindo o carro, você termina de atravessar. Beleza? Daí você chega do outro lado. Olha você bonitinho aqui de novo. Beleza? Deu para entender aí? Eu gosto de escrever muito no quadro, galera. Aqui com a caneta aqui, escrevendo com o mouse é mais difícil, né? Mas deu para entender. Então, isso aqui é um refúgio. Ele fica ali no meio da pista, né? Entre as faixas de pedestres, para facilitar a travessia. Então, estacionar no refúgio, tá bom? É uma infração grave também. Artigo 181, inciso 8 também. Beleza? Vamos para o 16. Galera, o que é ciclofaixa e o que é ciclovia? Vamos lá. A ciclofaixa é isso daqui, onde o carro branco está estacionado, beleza? Ciclofaixa é uma faixa pintada no chão. Aqui nós temos a faixa da direita, aqui nós temos a faixa da esquerda, né? Faixa da direita, faixa da esquerda, e aqui nós temos a ciclofaixa para o ciclista,
Então, a faixa, ciclofaixa é uma faixa pintada na via pública, destinada aos veículos ali, beleza? Então, aqui está toda a pista, né? Então, tem as faixas da direita, a faixa da esquerda e a ciclofaixa. O que é ciclovia? Ciclovia, pessoal, que está em cima da cabeça do Rafael aqui. Tem a via para os veículos e tem a via para as bicicletas aqui, ó. Certo? Então, a ciclofaixa e a ciclovia, uma separada fisicamente, que é essa daqui, né? E a outra junto, ambas são destinadas para o ciclista. E se você estacionar aqui, de acordo com o artigo 181, inciso 8, também é uma infração grave. Galera, aqui nós temos aqui no veículo 17 e 18, no carro azul e vermelho, nós temos aqui no veículo 17, nós temos uma vaga para deficiente, como está previsto no CTB. É até escrito isso mesmo, exatamente isso, tá, pessoal? Vaga destinada ao deficiente físico, tá? Ou pessoas portadoras de necessidades especiais, como você queira falar aí. Não tem nada a ver com preconceito, beleza, galera? E sim como está escrito na legislação. E tem a vaga aqui destinada ao idoso, beleza? Então, quem pode parar na vaga de idoso? Quem pode parar na vaga de deficiente, galera? Quem pode parar na vaga de deficiente é o deficiente que tem cartão. Quem pode parar na vaga de idoso é o idoso que tem cartão, beleza? Então, vocês receberam educação na casa de vocês, se vocês sabem que não pode parar na vaga de idoso nem deficiente. Quando você vai para a autoescola, você aprende. E você, para estacionar na vaga de deficiente, tem que ser deficiente e ter cartão. Só o deficiente não precisa ser necessariamente ali o condutor, pode ser o passageiro também, beleza? O idoso é a mesma coisa, não precisa ser o condutor, pode ser ali os passageiros também. A vaga de deficiente idoso é para o deficiente, para o idoso que está sendo conduzido ou sendo transportado, beleza? E não há, pessoal, o símbolo internacional de acessibilidade é uma cadeira de roda, tá? Só que a pessoa não tem que estar numa cadeira de roda para poder parar nessa vaga. Esse desenho é o símbolo internacional de acessibilidade, né, pessoal? Então, quando você vê um local desse, é um local destinado para o deficiente. A pessoa pode descer do carro andando e ela se enquadrar nessa vaga, tá bom? Então, não aponte o dedo para ela. Por isso que existe agente de trânsito para fiscalizar, para pedir o cartão, para pedir documento da pessoa. Você não é agente de trânsito para apontar o dedo para ninguém, beleza? Eu paro na vaga de idoso. A pessoa vem, você não é idoso. Eu falei assim, mas ó, se olhar no banco de trás, que minha mãe está aqui. Né? Eu tô trazendo ela para fazer compra do supermercado. Então a pessoa não pode apontar o dedo, né? Porque está previsto na resolução 302, 303 e 304 do CONTRAN, regulamentação sobre essa sinalização aqui, tranquilo? Então você vai no departamento de trânsito da sua cidade ou até mesmo no site do Detran, você consegue emitir seu cartão. Eu entrei no site do Detran e no site do Detran só para quem tem cadastro no site do Detran, né? Para quem tem conta lá. Eu não consegui tirar pela minha mãe e meu pai no site do Detran. Tive que ir na Secretaria de Mobilidade Urbana da minha cidade, no Detra, e lá eu consegui o cartão para minha mãe. Então, só, se você estacionar na vaga de deficiente ou idoso e não tem o cartão, ou não é idoso ou não é deficiente, a infração é gravíssima para as duas situações, tá bom? O número 19, pessoal. Cadê o 19? Tá vendo que o 19 está aqui na rotatória? O que acontece? Rotatória. Você não pode estacionar na rotatória, tá, galera? Você estaciona uma infração grave. Beleza? Número 20. Essa pintura zebrada no chão se chama marca de canalização. Se você transitar por ela, é uma infração gravíssima vezes 3. Artigo 193, né? Só que a gente não está falando sobre transitar, a gente está falando sobre estacionar. A pessoa que estaciona ali, o agente de trânsito, chega no local e se depara com um veículo estacionado ali, a pessoa está cometendo uma infração grave, no artigo 181, inciso 8 também. Estacionar em ponto de ônibus. Toda vez que tiver um ponto de ônibus 10 metros antes, 10 metros depois, você não pode estacionar. Se você estacionar de acordo com o artigo 81, inciso 13, você está cometendo uma infração de natureza média, beleza? Tem mais, galera, não acabou não. O carro branco aqui, tá vendo o carro branco aqui, ó? Ele é o carro 22. Vamos dizer que a pessoa parou em fila dupla para embarcar e desembarcar alguém na escola aqui, estacionou em fila dupla aqui para buscar alguém dentro da escola. Essa pessoa está cometendo uma infração
grave. Vamos dizer que a pessoa parou na área de estacionou na área de cruzamento. De acordo com o artigo 181, ela está cometendo uma infração grave. Vou passar uma super dica para vocês aqui, galera. Super dica. Na prova do Detran, pessoal, esse carro vermelho 23 aí, lá não pergunta assim, ó, estacionar na área de cruzamento. Se perguntar, se você responderia que é infração grave. Lá na prova do Detran está perguntando assim, ó, parar na área de cruzamento. Parar na área de cruzamento, galera, é uma infração, tá, de natureza média, no artigo 182. Então, se na prova do Detran perguntar para vocês assim, parar na área de cruzamento, você responde que é infração média. Porque lá não está escrito estacionar na área de cruzamento, beleza? Está escrito só parar. Então, parar é uma infração média. Vou passar uma super dica para vocês, dica de ouro. Toda vez que você estaciona errado, na prova do Detran pergunta, estacionar de maneira errada, qual é a penalidade? Você vai responder que é multa. Tem mais de 10 questões que é assim, beleza? Se na prova do Detran perguntar para vocês, estacionou de maneira errada, em cima da calçada, em cima da faixa de pedestre, qual é a penalidade? Multa. Se perguntar qual é a medida administrativa, você vai responder remoção do veículo. Então, pessoal, anota para mim, por favor, aí, ó. Penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Isso vai ajudar você demais na prova do Detran. De 100% das perguntas de estacionamento que cai na prova, que são bastante, 80% a resposta é penalidade multa ou a medida administrativa remoção do veículo. Então, uma super, super, super dica para você, beleza? Galera, gostaria de agradecer por você ter assistido a aula até agora. Deixa o like e vamos para a próxima aula do Rafael, que eu vou mostrar as perguntas sobre estacionamento e parada que cai na prova do Detran, combinado? Então, anotou a dica aí, vamos responder as perguntas agora. Então, bora para a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!